pode ser visível aos olhos. Entendeu? Então, ele tem bicorporidade, dois corpos, ele pode se dividir, ficar como se fosse um contraste? Pode. Ele é tangível, ele cresce? Cresce. É sensível? Ao ambiente, às energias. A sensibilidade dele é magnética. Quando André Luiz chega no mundo espiritual lá, que passa pelos vales do umbral lá, do suicídio, porque é um suicídio indireto que ele bebia, que ele chega lá que nosso irmão Lírios vai fazer um passe e começa a tirar os miasmas, ali é a sensibilidade magnética. Ele é expansível? Bom, vamos ver mais detalhes para a gente ver se melhor entende isso aí. Plasticidade é a condição dele se modificar. A densidade é o peso. Ponderabilidade é relacionado ao peso específico do perispírito. E a densidade está na constituição molecular do espírito, do perispírito. Então, quanto mais o espírito é elevado, essa densidade vai ficar menos. E chega um ponto que ele não existe mais. Vai virar luz. Olha que bicho está aí, luminoso, o brilho perispiritual. Muitas vezes a gente vê aquelas luzinhas passando por nós, né? E a gente quer ver, às vezes assim, gente, às vezes vem 5, 6 ou 10 espíritos, até uma tribo inteira perto de uma pessoa. Mas como é que pode ficar esse monte de gente perto da gente? Fica. Porque a densidade dele é pequena. Poderável, a densidade é pequena. Então, tem uma passagem, inclusive, voltando no nosso lar, que André pergunta a Anastácia, ela disse, olha, tá vendo essa mulher gritando, pedindo remédio? Olha ao redor dela, quantos pontinhos pretos tem? Cheio de espírito que ela ajudou a abortar e assim por diante. Visibilidade, pessoal, é a propriedade do espírito tem para se possuir e ficar visível em você. Um espírito de uma elevação de segunda ordem diante, ou um PC do sábio da terceira ordem, ele se apresenta a você se quiser. Ele tem conhecimento para ficar oculto a você. Às vezes, também o médium enxerga um espírito e outro médium vidente não enxerga, porque não tem elevação para enxergar, ou mesmo não está na mesma frequência. Então, penetrabilidade. O espírito tem condição de atravessar barreiras vibracionais. E aí que são impostas a ele, no obstáculo a ele. Tangibilidade, a gente já viu que ele cresce de tamanho, né? Sensibilidade é a parte aí da sensação, de sentimento, das emoções que ele carrega. Expansível, o perispírito fica na condição aí, até dos fenômenos anímicos, né? Que é nos processos mediúnicos, que aí o espírito também, se dá um passe nele ali, e ele recebe essa energia no seu perispírito. Então, de estrutura, o perispírito ele é único, então ele tem a estrutura unicidade. Futuramente, a gente vai também se identificar um do outro pelo perispírito. Nenhum perispírito é igual ao outro. Nenhum. Tem uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Nesse momento agora, da transição planetária, segundo os espíritos, nós estamos acordando em um certo horário da madrugada, porque está tendo muita cirurgia no corpo perispiritual, adequando ele à nova realidade do planeta. Então, o espírito, o perispírito, ele tem como propriedade dele unicidade, se reflete a uma pessoa só. Não existe duas pessoas usando o mesmo perispírito. É um perispírito para cada um. Mutabilidade. Entende? A capacidade de permitir que o perispírito tenha ação na plasticidade, de mudar seu aspecto, ficar mais bonito como eu aqui, ó, ou mais feio, como o Rafael aí. Estou brincando, Rafael. Gente, as funções do perispírito, ele tem uma função instrumental. É muito bacana essa função porque é primordial para o perispírito servir como instrumento para a alma. A alma é o espírito encarnado, somos nós. Nós somos alma. E aí, para a gente ter esse contato com o mundo espiritual e com o mundo terrestre, é a função instrumental do perispírito. Individual, já falei. E a função organizadora. É a função que se refere, basicamente, ao aspecto anatômico, peculiar, fisionômico, como está aqui minha fisionomia de cada um. Isso já vem da gestação, que vai trazer o DNA do pai e da mãe, como a gente conversou ali. A função sustentadora, que é a vitalidade do corpo físico. Quando chega o ponto que a energia do duplo etérico vai se expandindo, aí vai embora, a gente vai ter que deixar o corpo físico. Então, quanto mais o indivíduo melhora os pensamentos,
pratica o bem, mais fluido vital ele vai ter, mais tempo por aqui vai ter. Coloquei agora mais legalzinho para a gente entender os 5 corpos aí, pessoal. Tá aí o corpo físico, o duplo etérico, o corpo perispiritual com chakras, ali o coronário para cima, o genésio para baixo. Aqui é o esplênico. Esse chakra aqui é o chakra, quando desequilibra para uma presença num parente nosso, bem como o chakra cardíaco, esse aí vai dar o quê? A ansiedade, dor nas costas e assim por diante. A aura aí, gente, é uma visão complexa. Inclusive, eu ia botar um exercício para a gente ver como é que vê a aura de uma pessoa. Não sei se vocês já sabem fazer isso. A gente pode depois fazer esse teste aí. Bom, tá aí, vamos identificar os corpos. O corpo que está aqui em cinza, meio azulado, está aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o duplo etérico, ok? Aqui é o duplo etérico. Ele fica basicamente do corpo físico, para ele, dá mais ou menos aqui uns 7 centímetros, mais ou menos. Acho que é por aí. Aqui é o corpo mental, ó, gente, onde é que está o corpo mental? Essa parte amarela aqui é o corpo mental, tá vendo? Já está mais distante do que o corpo físico. Vamos botar aqui em torno de uns 15 a 20 centímetros. O corpo astral, que é o rosa, que aqui basicamente a gente vai estar na zona do espírito, né? Que é onde o espírito está nessa parte aqui, ó, do corpo astral. Interligando ao corpo astral, que vai ligar, que é o corpo mental, ligando ao perispírito. Ligando ao perispírito. E aí, pessoal, muito interessante que temos cores adversas aqui. Essas cores vão ser predominantes pelos chakras. Se o chakra estiver todo desequilibrado, a cor está aqui, como está aqui bonitinha. Se tiver algum desse desequilibrado, a cor desse chakra vai sobressair as demais cores. Ok? Numa forma mais robusta, está aí o corpo físico, o corpo perispiritual, o corpo mental e assim por diante. Aí é as energias da mão, que foi tirada pela foto Killer. Killer foi um russo, naturalizou americano, que ele pegou a máquina fotográfica e inverteu ela, o ângulo defletor, como se fosse bater uma foto para lá dentro. E aí começou a tirar foto dos dedos e foi vendo essas energias, que é foto Killer. Hoje é usado nos CAPs da vida aí, os psicólogos utilizam para ver doença no corpo físico através de uma foto Killer. Eu fiz minha foto Killer em 1995, inclusive teve pela foto Killer eu tinha um problema no intestino, na parte do intestino. Eu já insisti, fiz alguns exames, mas não detectei esse problema. Mas está lá na minha foto Killer. Gente, esse pesquisador aqui, Jonas Phelan, ele utilizou da nanotecnologia e desenvolveu aí essa cápsula, que é basicamente um chip que é guiado. Gente, é interessante, ó. Eu tenho um amigo que eu soube que ele estava perdendo muito sangue e os médicos não conseguiam descobrir aonde estava vazando sangue no corpo dele. A minha tia mesmo teve esse problema também e não se utilizou essa tecnologia e acabou ela desencarnando porque não se descobriram. Mas muito sangue, e ela repondo sangue e faltando sangue, repondo sangue, botando sangue, saindo o sangue dela através da urina, através das fezes, e o médico não conseguia saber de que órgão estava saindo. Esse cara desenvolveu essa cápsula aí, e aí esse irmão nosso, que é até dessa região nossa aqui, de Paulo Afonso, ele tomou essa cápsula, engoliu ela, e ela começou a filmar essa descida, filmando, mostrando tudo, e os médicos acompanhou a descida dela. Depois, quando ele tomou lá uma medicação para expulsar essa cápsula, pegaram a cápsula e estava lá a memória da filmagem. E descobriram que tinha um problema no baço dele lá, e aí abriram e fizeram a cirurgia, realmente estava lá com esse vazamento de sangue. Gente, muito bacana a tecnologia utilizada aí para fazer isso aí. Além também das mãos de luz, que nada mais é, essa que a gente fez no primeiro teste do nosso curso, a gente começou para entender aonde está o nosso perispírito.
Muitos de vocês viram a distância que estava aí. Então, o perispírito é um revestimento, é uma energia vital para todos nós. Ele está ali revestido da energia universal, transforma em fluido espiritual, e essa experiência aí dessa transformação é que nos mantém aqui, gente, aceso, equilibrado. Quando chega um perispírito desequilibrado perto de você, obviamente todo o seu chakra vai ficar parecido daquela pessoa. Estou falando de você com o desencarnado, bem como de você para o encarnado. Então, se você é casado, por exemplo, você está aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos com a mulher, então todos os chakras que a mulher tem lá desequilibrado, você que não tinha, começa a desequilibrar, começa a ficar parecido. Os problemas ali do corpo físico começam a ficar parecido com o do seu marido. Ele não tinha aquele problema no estômago, ele começa a ter problema no estômago. Bem como, se você viveu com ela um bom tempo ali e ela desencarnou primeiro, você ficou, você vai sentir o sentimento dela por mais que 1 ano. Pra você ter uma ideia, não é fácil esquecer uma pessoa que conviveu com a gente com sentimento. A energia dela fica impregnada. Bem como aquelas pessoas que você tem uma aventura sexual, a energia dela fica por 6 meses em você. Então não é bom ficar trocando de parceiro de um para outro, de um para outro, de um para outro, e fica essa confusão de energia e desequilíbrio do chakra todo. Vai ter que vir para o centro espírito para tomar passe e equilibrar o chakra. Tá aí o duplo etérico, essa ligação aí, o corpo perispiritual se levantando, e o duplo etérico é essa, você está vendo essa energia aqui, que é um corpo também, ó, sustenta o corpo físico. O duplo etérico é isso aqui, gente, grosseiro, ó. Ele é feito de microtubos, está vendo aí os microtubos? São feitos de microtubos. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5, diz que a emissão mental de Clementino condensava ali na vontade que envolvia Raul Silva. Então o espírito chega, envolve ali os pensamentos, e aí, gente, é um pensamento repetitivo, forte, que nos domina. Não é fácil quem passa por uma obsessão, porque vai trabalhar o seu centro de força. Se você não mudar suas energias, obviamente, vai condensar a energia do perispírito daquele irmão em cima de você. É como se pegasse aí um ímã e um ferro, você passar um ímã no ferro, ele vira ímã. Então, tudo que está no outro passa para você. Está aí o corpo perispiritual e os microtúbulos. Ok? O corpo astral, que é o perispírito, a gente está vendo aí que compreende de muita coisa. André Luiz fala no nosso lado, no capítulo 36, o sonho não era propriamente qual se verificar na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixaram o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação no plano diverso. André Luiz dizendo que estava lá com o corpo perispiritual na câmara, e ele estava com que corpo agora, pessoal? Com o corpo mental. O espírito dele estava vestido agora do corpo mental. O perispírito estava na câmara de retificador e ele estava no corpo mental. Uma prova que o corpo mental existe. Então, para nós, o desdobramento do corpo mental assimila as energias que são sublimadas, né? O Cristo fez muito isso, né? E nós vamos fazer isso quando a gente tiver muito conhecimento do mundo espiritual também. Então, vamos lá para a questão 187 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta essa passagem para o mundo espiritual, né? E o espírito se reveste de uma matéria própria de cada um deles, e aí os espíritos falam que sim, você vai com a sua matéria, com o seu corpo perispiritual. Ok? Tá aí o corpo mental, essa energia ao redor desse corpo aí, grosseiro, né? De Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna. Eu sempre coloco o nome aqui do livro, porque são livros muito interessantes que eu tive a oportunidade de ler. Espero que vocês também consigam ler. Esse corpo aí, pessoal, ele tem uma chama violeta dourada na região craniana. É muito interessante, porque a gente está sempre em contato com essas energias, com essas vibrações, e a gente precisa entender que a nossa cabeça, a primeira coisa que a gente sente a informação de alguém desencarnado, que é o sexto sentido nosso aqui, ó, o sexto sentido. Essa presença aí. Está aí a plasticidade, que é a alteração do formato do corpo, luminosidade, tangibilidade, está aí o fenômeno de materialização. Aí a sensibilidade magnética, puxando aí as energias da Luiz.
numa forma mais abrangente aí, compreensível para algumas pessoas, mostrando o espírito, o corpo mental, o perispírito, o campo vital, que é o duplo etérico, e o corpo físico, ok? Tá aí esses corpos, o corpo físico é o mata-borrão aí, nosso. A gente viu que é muito bacana, tá aí o sangue, as correntes sanguíneas, que vai passar as energias eletromagnéticas, formando o corpo. Aqui é um detalhe cortando o corpo, mostrando aí os corpos, que a gente já viu aí, e aí nas cores, bem legal. O perispírito tá lá, as experiências nossas de liberdade, de amor, de coragem, de igualdade, de medo, de orgulho e assim por diante, tá no perispírito. O corpo físico tem os 5 sentidos que a gente viu, o 6º sentido que é a ligação com a glândula pineal, e essa ligação aí do perispírito e o corpo físico, quem faz é o fluido vital, que é o corpo duplo etérico. Então a gente precisa repor as energias do perispírito, melhorar ela com o nosso sentimento. E o corpo físico com as sensações. Aí vem os banhos, caminhadas, comida e assim por diante. E aí vem toda a parte aí que eu estou falando, do passe magnético e assim por diante. Uma grande particularidade do perispírito é esse desdobramento, que sai com esse cordão fluídico, sai ligando a testa da gente ao corpo físico. Está aí uma ideia do centro de força, a gente vai ler e estudar na próxima aula. Está mostrando para você a interpretação dos campos áuricos, as camadas mais densas do corpo físico, até chegar às camadas menos densas, que chega ao perispírito. A aura, que todo mundo gosta de saber dela, né? No livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, no livro fala assim: é uma fotosfera psíquica entretecida em elemento dinâmico, atende a cromática variedade, sendo a onda mental que emitimos, retratando-se todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolha. Então a aura ela tem cor. Uma pessoa com a aura amarela indica que inteligência, está ali numa condição ali que, se for debilidade aí com as plantas, ou vitalidade das plantas ou do animal. Azul indica que a pessoa tem paz interior. Cristal indica dons telepáticos e assim por diante. Então, essas cores é só para vocês depois dar uma lida melhor, que tem curiosidade, vamos fazer um exercício para aprender a ver, e aí ver qual a cor que está predominante e você vai saber como é que está essa pessoa. Tá aí a foto quilha, esse Newton Milhomes, ele fez estudo em cima da foto quilha, desenvolveu essa maquinazinha aí, olha essa máquina aí, que é parecida com a máquina quilha, que era a máquina fotográfica. Tá aí ele tirando aí, usando na área psicológica, né? Tirou a foto do dedo, aí um dedo equilibrado, com o ego equilibrado, né? O ego é onde está o medo da gente, a raiva, o ódio. Ali está o dedo ali com os conflitos emocionais. Então o psicólogo já utiliza essas fotos para fazer o estudo da pessoa. Ali, depressão fraca, depressão profunda e assim por diante. Bom, na aula de hoje, o nosso grande ganho de conhecimento foi essa definição dos corpos, ficar bem claro na cabeça da gente, a definição dos fluidos, que vem dos fluidos universal, alimenta o fluido, o perispírito, transformando em fluido perispiritual, que alimenta o corpo físico, transformando em fluido, no fluido animal. E o duplo etérico, que é o fluido vital. Quando a gente vai perdendo esse fluido vital, vamos perdendo tempo aqui no corpo físico. Então, vamos saber diferenciar isso e o que é a aura, né? Seguindo com Jesus, não temas, trabalha, não te omitas, ajuda, não te perturbe. Esquece, não te esqueça. Caminha, não te deprede, constrói, não critique, instrui, não pare, serve sempre. Gente, a aula de hoje, a gente finaliza por aqui e vamos abrir agora para perguntas e respostas de vocês aí, galera. Tá todo mundo cansado aí. Falei demais, né, o Sérgio? Gilmara tá ali dormindo, Rosa tá ali bem acordada, mas aí tudo bem. Pelo menos eu fiz uma coisa boa, botei gente para dormir. Dulce tá ali acordada, coloquei muita gente para dormir. Eu sou bom nisso, né, gente? Não é não, viu? Quando eu dava aula na faculdade lá, as pessoas... Eu sempre pegava o horário na sexta-feira, porque sexta-feira o brasileiro gosta de sair para beber todas, né? E eu era... As últimas aulas eram minhas lá, no curso de engenharia lá, e o pessoal ficava pé da vida. Ah, pô, esse professor, logo esse professor. Aí não queria perder a aula, porque eu era muito caxias. E com vocês eu estou sendo muito bondoso. Porque eu estou querendo uma vaguinha no nosso lar. Todo espírita quer ir para o nosso lar, né? Mas eu preciso ficar só aqui na colônia de Maria Dolores mesmo, tá bom demais para mim. É uma colônia nova, casa tudo novo, cheiroso. Cheirando tudo novo, gente.
Tá maravilhoso. De vez em quando eu vou na colônia, eu vou aqui no CECEM, né, que é um hospital enorme. Vocês já tiveram aqui no CECEM, vocês? Alguns de vocês já tiveram? É muito interessante isso, né? Aí a gente fica pensando que é coisa da cabeça da gente, é maluco, é louco, mas não é não. Existe, viu? Abro para perguntas aí já são 20h41. Rafael, até me chamou a atenção aí, vamos ver se a gente consegue finalizar aí até 9h15, 9h30 no máximo, aí 9h15, 9h30, né? Então são 20h41. Pergunta, gente, para perguntar. Sérgio. Pergunta, Pedro. Pergunta, Na hora Sérgio. que você fez apresentou, quando você me viu, né? Você viu a presença de uma pessoa. Dali eu comecei a entrar em estado de desgaste energético. Eu comecei a tremer. Como alguém tivesse. Fazendo uma limpeza energética, dispersando energia. Sim, aí, pelo que eu aprendi uma vez, né? Que me foi passado, essa troca de energia, essa sedição, ela se passa às vezes inconsciente, sem nosso consentimento. Basta a espiritualidade de luz necessitar, e no caso quem está presente, não seria o caso daqui no meu, né? Então foi cedido energia, até pelo que você falou, né? Nós vamos fazer um trabalho aqui, pedir o irmão que se retire, entendeu? E nós vamos trabalhar isso depois, mais para frente. Gente, Era só essa a dúvida. a energia dos nossos entes queridos é muito forte na gente e o nosso anjo guardião, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Olha, quando a gente faz o evangelho... Por favor, Pedro. Oi? Oi? Tá sem... Deixa a apresentação no computador. Oh, perdão. Deixa eu voltar para aí, né? Tá aparecendo ela aí, Rafael? Parar a apresentação. Pronto. Agora eu tô aparecendo para vocês, né? Parabéns. Agora volta a câmera para você, que eu quero ver você agora. Gente, olha, eu tô falando com vocês aqui, falando com o pessoal aqui que tá acompanhando no YouTube. YouTube não. Aí é o quê? Eu nem sei. Acho que Eliane tá colocando, ela vai colocar no YouTube e voltar para vocês de nova aula, né? Aí, gente, ó. Veja aí, ficou melhor agora a imagem aí para vocês. Tá ruim? Estão me vendo aí? Eu tô muito mais de lado aí para vocês. Como é que tá para vocês aí? Tá bom? Pronto. Aí o Sérgio perguntou sobre o pai dele, que já estava no campo dele já há um bom tempo aí. Que não é de agora que está com ele, né? Já está há um bom tempo, viu, Sérgio? Seu pai está com você. Deve estar mais de 10 anos desencarnado, seu pai, né? É o que eu mais ou menos percebi pela energia. Tem quanto tempo? Tem 10 anos? Deve estar por aí, né? 10 anos, 15 anos. Pelo que eu percebi aí. Então, gente, como isso é interessante, ó. Então, na hora que o nosso anjo guardião chega e vê que é um parente seu, familiar seu, ligado a você, ele não vai tirar, porque quando tira, você vai buscar de novo à noite. Você dorme, se pica em espírito, vai buscar de volta. Ô, painho, você, quem? Ah, foi aquele moço que tirou você daqui. Não, volte, painho. Volte para cá. Eu adoro ficar com náusea. Eu adoro ficar cabelo caindo todo mesmo aí, pode cair o cabelo. Adoro ficar com insônia, com essas dores, com essa torcedeira que o senhor tem. É uma opção sua. Entendeu? Mas você entenda-se que ele precisa ir para o mundo espiritual. Ele precisa continuar o progresso dele. A não ser que você seja, ó, pai, eu sou agora o seu exemplo. Eu estou melhor do que Jesus. Fica comigo, tu vai aprender muita coisa. Não vá para colônia nenhuma, não. É uma opção sua. E aí você vai deixar do seu lado pessoas
vai ficar sofrendo e você vai ficar com insônia, cabelo caindo, entendeu? Irritada. A parte material, prosperidade, cai, nada vai dar certo. No emprego, começa problema no emprego, começa problema na parte material. Olha, é uma bagunça. E o espírito não sabe o que está fazendo com você. Ele só sabe que te ama, que não quer sair de perto de você. Mas que amor é esse que não liberta? Que amor é esse que faz sofrer? Entendeu? E seu pai continua com as doenças do corpo físico. Como na verdade ele poderia ter ido para um hospital, se tratado, e aí estava com o corpo espiritual, ó, tranquilo, vindo visitar você e ajudar você. Ao invés de estar mais um perto de você, você já ali cansadão, tanta coisa para resolver, mais o seu parente de casa com você. Eu fui numa casa fazer um evangelho no lar, e aí quando eu olhei, eu vi uma pessoa metendo a cabeça assim no armário da cozinha e voltava a cabeça, era uma senhorinha. Eu disse, que coisa estranha, né? Eu disse, tem o que aqui? Senão eu guardo os compartimentos do feijão e dos arroz, que eu coloco tudo aqui e boto aqui dentro. Eu digo, abra aí, por favor. Quando abriu, digo, abre isso aí. Quando abriu, a mãe dela saiu do compartimento de feijão. Saiu de dentro. Uma senhorinha, eu olhei para ela e ela se tremendo. Ela arrumou esse lugar para se esconder dentro de casa. Por quê? Os obsessores que estavam dentro do lar e mais aqueles... Ó, gente, no mundo espiritual existe uma legião de espíritos que ficam andando nos shoppings. Eu vou voltar para essa senhora não, só para me dizer uma coisa para você, que eu fiquei muito chocado uma vez. Eu estava no shopping e eu fui comprar alguma coisa eletrônica, foi um fone. Quando eu fui comprar o fone, chegou uma senhora e tinha um rapaz do lado dela, desencarnado. Quando ele estava aqui, chegou um fortão, espírito, e deu uma chicotada nele. Taca, ele caiu e pegou ele, amarrou e levou ele. Na minha frente, o cara pegou ele. É como se fosse... Eles são como se fossem aqueles espíritos, aquelas pessoas que captavam os escravos. Eles pegam, gente. O seu familiar que vai com você andando, seguindo você no shopping, seguindo você não sei o quê, eles pegam e botam como escravo. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo com os seus familiares. E dentro de casa, aí você faz aquelas festonas, aqueles banquetes, cachaça, aí vem os espíritos de todo tipo. Os seus familiares dentro de casa, o que acontece com eles? Pode ficar como escravo. E você está fazendo isto. Porque você não aceita que ele vá para o mundo espiritual. E ele fica ali à mercê dos espíritos. Então essa senhora, ela se escondeu dentro do compartimento que guardava o feijão. Era a mãe da mulher quem estava fazendo o evangelho. Ela estava ali dentro. A gente já aprendeu agora que o corpo espiritual é o quê? Ele não é plástico. Ele se molda, vira bolsa, vira as coisas. Se molda, ela se encaixou ali dentro. E os espíritos não achavam ela. Mas se achasse, prendia ela. Então não está dentro de casa conosco, não está seguro não, gente. A não ser que você faça a blindagem na sua casa. O evangelho no lar é uma blindagem. Mas se você abrir o evangelho no lar e fizer as preces, o seu anjo guardião vai ver ele lá, o pessoal vai ver lá e vai convidar para levar para a colônia. É por isso que é essencial o evangelho no lar. É essencial. Então aquela discussão que a gente tem dentro de casa, a gente briga, chama aquele nome feio, fica tudo impregnado ali na sua casa. E os espíritos vêm naquele momento do ódio seu, vêm e entram em sua casa. E aí já foi. O que tiver dentro de casa já foi. Precisamos escolher em nossa casa um lugarzinho para a gente dar aqueles gritos. Eu como baiano, que porra, dá suas porra. Não é isso? O baiano não fala assim? Eu falo muito isso. Ó, porra, eu me seguro. Mas porra é o sentido do baiano falar, né? Tô vendo essa senhorinha, daqui a pouco eu falo com ela ali, Baldo. Tô vendo ela aí. É só para mostrar minha mãe aqui. Tô vendo ela. Que boa. Ela tem problema na visão, é? Você
Ela tem problema nos olhos, é? Católica. Ah, Graças a Deus a gente não tem problemas com religião, não. que bom. Um abraço para ela. Ela tem um problema na visão aí, Ela né? já está começando a ler. Ela já lê os livros do espírito, da Ah, espiritualidade, do espiritismo, que bom. porque ela percebeu a minha mudança, né? Eu sou filho mais novo dela, e ela percebeu uma mudança em mim, aí ficou curiosa e começou a ler. O meu, o do Sérgio está aberto aí, Sérgio. Ah, tá. Bom, gente, ó. Aí voltando aí. Viu, Pedro? É porque eu queria só mostrar a minha mãe a vocês aí. Ah, que bom, parabéns para sua mãe aí. Depois eu vou passar um banho para ela aí de manjericão, pelas dores do pé que ela tem nas pernas. Ela tem umas dores nas pernas, um cansaço, né? E ela tem um problema na visão também aí. Tem ardência nos olhos. Aí depois eu vou passar uns banhos para ela aí, tá bom? Bom, vamos voltar para nossa aula aí, né, gente? Vocês estão me escutando ainda? Diga ok aí, vocês aí. Ok? Ó, gente. Aí então. Aí voltando aí pro corpo. Ela não ouviu as suas orientações, porque eu estava com fone. Então, Eu tava, né, ela ficou. diga a ela que ela faça os banhos de manjericão, do pescoço para baixo. E faça o escaldapé com folha de hortelã. Para ela botar os pezinhos dela, que ela sente umas dores na perna aí. E tem problema também na visão, ela tem ardência nos olhos aí, muito forte. E um cansaço muito grande nas pernas. E a hortelã vai abrir a respiração dela, viu, Aribaldo? Tem problema na respiração também, ela vai abrir a respiração dela também. Ela tá ouvindo, eu abri o fone aqui para ela ouvir. Viu? Um abraço para ela aí. Bom, gente, voltando aí, voltando para cá, né? A gente está conversando com vocês e o horário está indo embora. Estou falando do perispírito, como é interessante o perispírito. Eu fiz um trabalho os espíritos, né? E esse rapaz, ele é de uma tribo indígena e o irmão dele se socou no meio da caatinga e se cortou todo, se degladiou todo e desencarnou correndo nos matos. Rasgou o pescoço, cortou. E ele estava no mesmo caminho do irmão. Aí foi trazido aqui para o CECEM. Ele é de uma região aqui pro lado de Canudos. Conhece Canudos? Vocês? Aí é da região de Canudos. Esse rapaz veio e a mãe dele já tinha feito já tinha alguns lugares aí e veio falar comigo. Aí a pajé, né, da tribo dele lá falou comigo que já tinha feito todos os trabalhos, mas não sabia o que fazer mais. Aí eu vi, gente, a quantidade de índios do lado dele. Só em uma perna dele, eu tirei, uma perna dele, eu tirei para mais de 20 índios, na perna dele. Olha, como é que pode 20 índios na perna do cara? O corpo pré-espiritual é o que, pessoal? Plástico, diminui. É por isso que você fica vendo aqueles vagalumes. Às vezes você está aqui vendo aquele vagalume, vê como fosse um vagalumezinho passando no seu quarto, não vê? Aquele pontinho de luz. Ali é o espírito. A gente quer ver um bicho bonito como eu aqui, ó. Um pezão, não é assim. Só se ele quiser ficar no formato do corpo dele. Se vocês me verem espiritualmente, eu sou um índio de quase 3 metros de altura. Se vocês me verem espiritualmente. Quem já me viu, deve ter visto mais ou menos isso aí. Eu não sou esse tamanho só, de 1,74 m. Eu tenho quase 3 metros de altura. Cabelo muito mais liso, mas... São diferentes que estão me vendo aqui. Isso, o meu perispírito. Você já viu, Sérgio? Então, eu sou esse índio. Eu sou esse índio aí. Bom, então vocês entenderam a importância que a gente tem que ter no momento de desencarne do nosso ente querido, a aceitação. Porque vai ser através de nós que ele vai seguir. Ele não vai seguir sozinho. Ele vai ficar dentro de casa conosco por um certo tempo e depois a gente vai direcionar eles. Mas chega um ponto que a gente fica tão com eles que nem sequer vai embora mais, não vai mais não. Tem gente que vê o espírito vindo, deitando na cama do lado, vê a cama baixando mesmo, do lado ali, ó.
naquela posição que ele dormia, está lá normal. Precisamos ajudá-los. E com conhecimento agora é melhor ainda, né? Vamos lá para a pergunta, gente. Mais uma pergunta aí. Pedro, tá me ouvindo? Quem fala? Michela. Ô, Michela, tô ouvindo você, mas eu tô ouvindo você, mas não tô lhe vendo. Ah, tô vendo agora você aí. Tá vendo agora? Tô. Então, tem um caso singular na minha família. A cunhada da minha mãe, ela desencarnou, eu acredito que tem cerca de 5 anos. E o esposo dela não consegue se desfazer de nada da casa, absolutamente nada. Até deu assim as roupas dela, algumas objetos do tipo assim, ouro, essas coisas. Inclusive minhas irmãs têm, eu não aconselho, não gosto. E ela era muito querida, muito mesmo. Tem quanto tempo? Ele já casou novamente, ele casou 5 anos que ela desencarnou, aproximadamente. E foi em 2016, dezembro de 2016, no dia de Natal, dia 24 ou 25. E ele não se desliga, ele não se desgruda, ele não muda um sofá do lado do lugar. E tudo é do jeito dela. Tudo ficou da forma como ela deixou. Só que ele casou novamente. E casou no religioso, casou no civil. E ela aparece em sonhos, no sonho da minha irmã, no sonho da irmã dela, dizendo que Não gostou, não né? quer aquela mulher lá, que eles não gostou, que eles estão namorando, só ele que não sabe. E que por que eles deixaram, por que é minha irmã e a irmã dela deixou de visitar a casa dela? Ela continua lá. Só que, aí assim, eu fico preocupada. Eu não sei como ajudar, não sei o que dizer. Eu não sei se ela continua aqui, porque assim, eu não sei realmente, eu só sinto arrepios. Mas a mediunidade, você sabe, você, mais do que ninguém sabe, que eu não tenho ainda desenvolvimento da mediunidade, então eu não sei como ajudar. Sei que ela aparece muito em sonhos, e ela fumava bastante. E quando a minha irmã sonha com ela, o quarto fica com cheiro de cigarro absoluto. Michele, olha só. Eu sempre comento com o pessoal que eu queria ser assim como Patrícia. Lembra de Patrícia? Aquele livro Violeta na Janela, que Vera Lúcia, que a tia dela escreve, psicografado, esse livro Violeta na Janela. Os pais de Patrícia com 19 anos, tem aneurisma cerebral. E ela aparece no mundo espiritual, no hospital. E os pais dela é espírita. A mãe ora para ela e oferece umas violetas. E aparece no quarto dela, onde ela está. E depois de lá, ela vai para uma colônia e fica com a avó dela, que é quem desencarnado. Violeta na Janela. É interessante. Então, todas as orações que a mãe fazia, o pai fazia, era para dar força, que ela ficasse lá, tal. E oferecendo água. Minha filha, a mãe dela pegou uma roupa dela nos primeiros tempos, oferecia. Depois que ela vai se acostumando no mundo espiritual e vai entendendo, pela ajuda dos pais, que era espírita, né? Por sorte dela, beleza. Mas os pais não são espíritas, como está aí no caso, agarrado com as coisas. Gente, essa mulher continua lá na casa, entendeu? Esse relacionamento dele com ela não é uma coisa boa, porque ela influencia ele, deve arrumar confusão todo o tempo. Ela vai sofrendo cada vez mais, a desencarnada, mais ainda do que os encarnados que ficaram, entendeu? E ela começa a perder o tempo da evolução dela. Ela fica estagnada, estacionada ali, sofrendo. Então, até essas coisas materiais, a gente não pode, depois que desencarnar a pessoa, começar a dar para as pessoas, não. Tem que ser aos poucos. Porque a gente tem necessidade. Entendeu? Tem necessidade de vestir aquela camisa amarelinha, camisa azul, aquela listrada. A gente tem necessidade. Depois de certo tempo, a gente vê que não precisa mais disso. Então, o que é que você tem que fazer por ela? A sua pergunta. Orar. Mostrar para ela agora. Orar para ela como? É orar para ela, não. Orar para o seu anjo guardião. Lembra que o médium tem que fazer isso. Ó, gente, o médium não pode orar para outra pessoa. Nunca pense assim. Ah, peraí, vou orar para Ana Morim. Não. Eu oro para o meu anjo guardião e peço a ele para Ana Morim. Eu peço a ele para Gilmara. As pessoas querem ir, eu vou orar para Gilmara. Não é isso. Você vai pedir o auxílio do seu anjo guardião.
ou você vai diretamente para aquela que tanto nos assiste, que é a Mãe Santíssima, Jesus, e ele vai botar um espírito para lá intermediar. O médium nunca vá de frente nas suas vibrações para ninguém. O cara tá caindo de Covid, tá lá de Covid, na área vermelha, lá, não sei o que, entubado. Aí você começa a orar, a pessoa manda a foto dela lá na maca, e você olha e começa a orar. Tá errado, não faça isso não. Pare, deixe lá ele na maca, e comece a mentalizar o seu mentor, ou pedir a Jesus que o médico vá até aquele fulano que está ali. Aí está fazendo certo. A gente chama de irradiação. Vibração, só você dentro de um centro espírita tem toda a proteção. Toda a proteção. Até lá uma pessoa que está lá tentando suicídio, que bebe ou que faz não sei o que lá. Aí você fala, olha para o meu filho lá que ele está assim. Aí as pessoas me pedem, eu paro, me interligo com Maria Dolores, peço a ela que ela me ajude, que mande um espírito lá, uma equipe espiritual, e os espíritos vão, e eu estou aqui orando, confiante que eu sou o intermediário, sou o instrumento, eu não ajudo, eu sou só o intermediário, sou a caneta. Quem ajuda é os espíritos, gente. É eles que fazem as coisas, não sou eu. Sou pequenininho, sou uma fichinha. Agora, eu aprendi a ter confiança no mundo espiritual. Aí o médico, quando está estudando, já se acha que já é o gabaritado, cai, se arrebenta. Porque não é ele tem que entender que não é ele, é o mentor dele, são os guias espirituais dele, que vai ali ajudá-lo nos trabalhos que ele vai se comprometer. Quando eu vou fazer intervenção espiritual nas pessoas à distância, como for, sou eu que vou, mentalizo, quem vai? Doutor Hans. Eu vejo ele lá fazendo. E eu fico só aqui como espectador, gente. Ele utiliza do fluido animal do meu corpo físico, manipula as coisas da matéria, rasga as pessoas, tira couro, tira não sei o que, tira miato, tira lá o mioma, tira tudo, tira mesmo do corpo físico. Fazem cirurgias. E eu vejo isso aí. Agora, temos que confiar. Se eu não confio, não adianta. Ah, não, eu só acredito que eu vendo eu lá fazendo. Nunca vai dar certo você como médium. Você tem que confiar no seu mentor. Mais alguma pergunta, gente? Pedro, ontem... Não, Oi. só para encerrar, primeiro gratidão. E ontem, no pensamento mesmo, eu te pedi ajuda. E não sei se chegou até você, mas eu quero desde já te agradecer, porque tudo que você colocou no grupo era o que eu estava precisando ouvir. Então, de alguma forma, chegou. A comunicação chegou até você. Eu estava precisando muito da sua ajuda. Muito mesmo. E quando você coloca lá as flores e coloca lá os versos, eu sempre lembro daquela frase que você utiliza, né? Que toda dor vira flor e o resto amor. E aí ontem, quando você respondeu, aí eu percebi, não, eu tive a certeza da conexão espiritual. Então, gratidão e que Deus prolongue seus dias aqui na Terra conosco. Gente, olha, muito interessante. Você pode pensar em um médium, eu posso pensar em Divaldo? Posso. Ele vai sentir